porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus querido, a tua festa é linda, o Senhor é anfitrião glorioso, gentil, farturento. Por isso, quando a gente vem na tua casa, a gente vem descansado, sabendo que o melhor será oferecido para a alimentação nossa. A gente se alimenta e se farta quando ora, quando canta, quando oferta, quando manifesta as nossas manifestações de gratidão e de louvor ao Senhor. Em todas estas coisas o Senhor nos fortalece e nos alimenta, e também o prato principal do teu cardápio, a tua boa palavra, que tanto nos faz bem, que nos corrige, que nos abençoa, que nos dá força, que ilumina o nosso entendimento para a vida. Tudo que vem do Senhor na tua boa festa, na tua casa, se nos faz tão bem que ao findar o culto saímos daqui gozosos, cheios de contentamento, sabendo que o Papai cuida de nós, que o Senhor dá o melhor para nós, porque o Senhor é bom e nós te conhecemos, porque o Senhor se deu a conhecer, abrindo-nos a tua palavra e nos dando entendimento pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Sabe, queridos irmãos, não é novidade para ninguém, porque todos nós somos bastante antenados, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, porém, nesse contexto social contemporâneo é difícil ser alienado, porque a notícia está na palma da mão, está diante dos nossos olhos o tempo todo. Não tem que ir na banca de jornal comprar o jornal a cada dia. É uma facilidade muito grande o acesso que a gente tem a todas as informações, desde descobertas científicas importantes até os eventos mais simples e cotidianos que acontecem na nossa sociedade. Então, antigamente, havia muita gente de paternidade duvidosa. O indivíduo não sabia quem era o pai. E às vezes, só a confissão da mãe não era suficiente, principalmente quando o pai queria se livrar de alguma coisa, ou porque, sei lá, pelas suas razões quaisquer que sejam. Então, antigamente havia muita gente que não tinha a sua paternidade muito clara. E quanta gente tem também a sua paternidade revelada, tem o conhecimento depois da leitura, digamos assim, da desfragmentação ou da leitura do código do seu DNA, né, o seu código genético que aponta à paternidade. Então, tanta gente, isso aí é tão comum no nosso meio hoje, né, que é uma coisa muito antiga. Até esses dias eu estava vendo que pelo exame de DNA
descobriram ligação entre o Ramsés III e uma múmia que é conhecida como a múmia que grita. Não sei se vocês viram essa reportagem da múmia que grita, que é um adolescente mumificado e é a única múmia que está gritando. Ela tem a boca aberta, assim como quem foi mumificada gritando. E aí ninguém sabia o que era aquilo, do que era, por quê, várias perguntas, e recentemente acabaram descobrindo que era por exame de DNA, que é um dos filhos, o caçula do Ramsés III. Então é uma coisa maravilhosa, não é verdade? É muito maravilhoso isso. Para Deus, queridos irmãos, a filiação se sustenta pelo menos em dois esteios basilares, dois vínculos, se é que podemos chamar de vínculo, mas em dois pontos, em dois esteios. E nada tem a ver com tribo de nascimento. Porque antigamente, para ser povo de Deus, tinha que ter nascido numa tribo, numa determinada nação. Quem não era daquela nação, não era povo de Deus, né? Embora, é claro, eu já ministrei aqui algumas vezes, e essa, como é uma casa de profetas bastante preparados na palavra de Deus, certamente vocês já ouviram muitas vezes a respeito de que Deus estava de fato de olho em toda a terra. Todas as nações é de Deus, e Deus fala que naquele dia o Israel será o terceiro, o Egito e a Assíria serão primeiro do que eles, mas enfim, assim, dentro de uma visão simplista, geral, do ponto de vista judeu, para ser povo de Deus tinha que ser judeu, né? Então era privilégio nacional ser povo de Deus. Então a filiação se sustentava nisso, mas a gente sabe que a filiação, de fato, aquela que é sustentada por Deus, não tem nada a ver com a tribo de nascimento, não tem nada a ver com pertencer a alguma nação escolhida, ou muito menos pertencer a alguma casta sacerdotal. A quem se apoia no DNA e deixa de ser filho. Isso é comum desde a antiga aliança, porque as pessoas se envaideceram porque Deus tratava o bichinho de Jacó, falava que era a menina dos seus olhos, e aí se envaideceu nisso e pensou que bastava ter o DNA de judeu que estava tranquilo, era filho de Deus, e acabou perdendo a paternidade porque não construiu relacionamento e descansou-se no DNA, na herança de família. Deuteronômio 32, o verso 5 fala assim: vocês já não são meus filhos, vocês são minhas manchas. Estava falando para aqueles que tinham o DNA nacional, aquele que tinha o DNA da família escolhida, aqueles que eram filhos de Abraão. E aí de repente eles descansam porque tem o DNA do Abraão, e Deus chega para ele e diz: vocês já não são mais filhos, vocês agora são manchas. De filho a gente tem orgulho, de mancha a gente tem vergonha. Eu estou com vergonha de vocês, vocês não são meus filhos. E lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 8, lido por nós hoje, a palavra de Deus fala assim que tem um filho que não é tão filho, é um bastardo. O bastardo é filho sem pai. Então há quem não tenha a escritura no genoma, mas não perdeu a chance de tornar-se filho de Deus, ouvindo a proposta da palavra de Deus. Apareceu a chance de ser filho de Deus, ele não perdeu a oportunidade e quis ser filho de Deus, a despeito de não pertencer àquela nação escolhida e não ter o DNA do Abraão. Está lá em João 1,12. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus.
todos aqueles que o receberam, a estes deu-lhes o poder. Não tem nada com DNA, não tem nada de ter o DNA do Abraão, é aqueles que o recebeu, a estes deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, a filiação dentro daquele contexto visto por nós, ela se dá por dois vínculos: o vínculo da obediência e o vínculo do relacionamento. Aí o filho se restringe dentro disso. A obediência ao pai cria vínculo paternal. Obediência à sua autoridade, obediência aos seus princípios e o princípio relacional. Porque nós precisamos construir um relacionamento com Deus. Não é só ter um RG que fala que aí o pai é fulano a mãe é Beltrana. Não, tem que construir relacionamento. Tem que, além de prestar atenção nos princípios que norteia o pai, nos quais o pai se fundamenta, tem que também ter o relacionamento. E o relacionamento é construído pelo indivíduo. Esse relacional remete à ideia de convívio, dia a dia. A ideia de relacionamento visceral. Quando eu digo visceral, estou falando de umbigo, entende? Relacionamento visceral é umbigo, é ligação de umbigo, ligação umbilical, de filho que se alimenta da mãe. Tudo que a mãe come vai para o filho. Essa ligação simbiótica do ser humano com Deus o Pai, para depender dele em tudo, se alimentar dele, pegar a seiva dele, as razões dele, o pensamento dele, perceber o seu hálito, o seu toque, saber a sua profundidade dos pensamentos, dos desejos. Fala de viver juntos e misturados, indivisíveis, entende? Eu gosto muito de uma expressão não sei se é do Amós, que ele fala de unir o osso no osso. Então, quando fala de osso no osso, é uma figura que remete diretamente ao tutano. E o tutano está cheio de célula-tronco. E as células-troncos é que dá o feedback, é que dá o bate-pronto para desembrulhar de todos os pacotes construtivos daquilo que é um ser humano. Está ali no tutano. Quando fala osso do meu osso, quando o Adão falou lá, essa daqui é osso do meu osso. Ou seja, nosso DNA é um só, é a mesma leitura, nosso genoma está ligado, temos herança um no outro. Então, essa dimensão espiritual nos leva a um tal relacionamento de unir osso no osso. Está certo que se levar para o laboratório não é o DNA, mas há uma possibilidade proposta no nível do relacionamento em que mescla, em que mistura. É só olhar lá para o Espírito Santo, que aquele que se une com o Senhor torna-se um só Espírito com Ele. Misturou, virou osso do meu osso. Então é preciso construir relacionamento, conhecer a fundo. Você tem que conhecer a Deus, tem que conhecer o papai, não um Deus da religião. Não, o Deus papai, o Deus do relacionamento, o Deus do afeto. Ter uma vida de afeto, de apreço, de amor, de respeito, de honra. Entende? Esse nível de relacionamento que é o simbiótico, o visceral. Ter orgulho do nome que toma. Lembra do texto que fala assim: aquele que o nome de Cristo, ou seja, aquele que toma o nome,
aquele que profere o nome de Cristo, então aparte-se da iniquidade, porque isso não pertence a esse nome, não pertence a esse DNA. A iniquidade não pertence a esse DNA do nome que tomou. Quando um homem casa com uma mulher casa com um homem, geralmente a mulher não toma o nome do homem. Foi nesse contexto que foi escrita essa palavra. E nós, quando nós nos unimos ao Senhor pela obra da cruz, quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente se torna nova criatura em Cristo Jesus, tornando-nos tabernáculo, morada de Deus, que nos fez sacerdotes de Deus, pelo azeite que se nos foi derramado, nos deu essa autoridade para atravessar o véu rasgado, a hora que quiser entrar e sair. Esse evento que aconteceu na nova criatura é um evento magnífico e que acontece com alguém que toma o nome. É um casamento, é uma ligação que aquele que Deus uniu não separa o homem, entende? Não dá para separar mais, está unido e para sempre, não tem divórcio. Na vida espiritual, nessa união com Deus, não tem divórcio, está unido para sempre. Então, é orgulho do nome que se toma. No interior tem muitas essas coisas, a pessoa fala assim, não mexe comigo não, você sabe que eu sou... Sabe qual é a família minha? Eu sou dos Pereira do Santo. E mesmo as pessoas falam assim, olha, está passando fulano. Às vezes o rapazinho está assim, encantando com a moçoila, que está passando lá na pracinha central do Coreto. Aí dá uma olhadinha assim, já fica meio, né, olhando com o rabo de olho assim. Aí o outro cutuca e fala assim, não mexe com ela não, aquilo ali é da família dos Pereira, hein? Tem que respeitar, rapaz. Então a força do nome. Então aquele que profere o nome, aquele que assume ser filho do tal, então que assuma todo o seu caráter, aparte-se daquilo que não pertence ao nome. Então é ter orgulho do nome que toma, gozo, ter segurança nele. Eu sou filho de Deus. Eu me lembro uma vez que eu li um romance era o Tom Sawyer, e aí tinha um relacionamento lá de orgulho. Todo mundo que era amigo do Huckleberry Fine, ele era amigo dele, ele era o líder. Então as pessoas ficavam tão orgulhosas e queriam contar para todo mundo que era amigo dele e que ajudou ele a pintar o muro, e ele se valia disso e falava para as pessoas assim, não pode, não é todo mundo que pode pintar esse muro, não, tem um muro de quilômetros para ser pintado com cal. E ele fala, os amigos dele, todo mundo quer ajudá-lo, porque imagina, ou ajudar o Huckleberry a pintar o muro, é um privilégio. Aí ele fala, não é todo mundo que pode, não, é algumas pessoas muito escolhidas, porque é uma sorte tua pintar meu muro. Você tirou a sorte grande de pintar meu muro. Aí vira uma disputa danada para saber quem é que vai pintar o muro dele. Aí disputa, arruma uma multidão, põe para pintar o muro e ele vai ser feliz na floresta. Correr, brincar, subir em árvore, pegar fruta e comer e ser feliz quando chega o muro, está pintado. E todo mundo orgulhoso. Foi eu que pintei para ele, eu sou amigo dele. Ter orgulho de ser amigo de Deus e contar para todo mundo, entende? Contar para todo mundo que é crente, que é feliz, que tem Bíblia, e se exibir assim, ler no metrô, para todo, pegar uma grandona, aquele tijolão assim, sabe? Coisa de exibicionista. Como é que as pessoas que põem aqueles cordãozão de ouro, como é que chama? Ostentação. O crente ostentação, que tem orgulho de ostentar-se como crente. Eu sou filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Tenho o maior orgulho do meu papai. Isso é uma relação íntima, de gozo, de segurança nele, de compartilhar o privado. Entende? Compartilhar o privado, as coisas secretas, o privado da alma.
falar com o papai, tudo, sem restrição, não essa reza religiosa, que também é boa para adestrar as pessoas no começo da sua vida, da caminhada, mas não pode ficar nisso muito tempo. Chega uma hora que tem que aprender a rasgar o coração, falar a verdade, entende? Chorar quando quiser chorar, ficar desesperado e manifestar o desespero e não ficar pisando em ovos. É o pai ter esse nível de relacionamento passível de ficar pelado na frente dele. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre o ficar pelado, sobre o ficar nu, porque todos estamos nus diante de Deus. Não é assim que diz a palavra? Todos nós estamos nus. Ainda bem que diante de Deus você pode ficar nu, porque diante de certas situações você não pode ficar nu, porque vão ficar olhando as rugas, a mancha, aquilo que está caído, aquilo que não está caído, aquilo que está torto, aquilo que está gasto. Mas diante de Deus você pode abrir o coração e contar tudo, pode se despir, não fica cobrindo, tampando, com medo dele ver. Não, pode abrir tudo, pode rasgar a roupa e se despir na frente de Deus, confiando que Ele é papai. Só filho faz isso e só faz na frente do pai. Isso é ser filho. Não é vir na igreja, não é bater o cartão na igreja. Desfrutar o restrito, aquilo que não é público. Desfrutar o escondido nas camadas sutis do amigo íntimo. Quem é que conhece as camadas subjetivas, sutis, escondidas do amigo? Quem conhece? É só amigo chegado. E o amigo chegado conhece essas camadas e consegue desfrutar as nuances mais sutis desse amigo. Você desfruta de Deus? E Deus também desfruta de você, porque o pai desfruta do filho e o filho desfruta do pai. É o contrário de estranho. O estranho no ninho, um estranho dentro de casa, é o contrário do desconhecido, do distante, do separado, do alienado. Quantos estão dentro de casa, mas estão alienados? Alienados do pai, separados do pai, morando debaixo do teto, mas separado do pai. Em que sentido? Porque não sabe o gosto do pai. Sabe o geralzão, assim, sabe aquilo que é o geral, ele sabe, mas as camadas sutis que só quem entra na intimidade conhece, esse aí é só quem construiu o relacionamento. Não basta ter o nome escrito na certidão de nascimento, não basta, precisa conhecer as camadas subjetivas do papai e se abrir as tuas camadas também para o papai, ter intimidade com Deus. Quando Deus fala lá em Isaías, no capítulo 1, 26, 13, ele diz assim: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos e instrução de homens. Deus está denunciando a estranheza. Deus está falando assim: vocês veem, mas vocês não são meus filhos, vocês não agem como filho, não tem comportamento de filho, é tudo estranho. Parece que eu sou mais um administrador da despensa, e que a hora que você tem necessidade, você bate na porta e vem pedir para o administrador: me dá, está faltando, acabou o gás. Aí depois chega lá e fala assim: ô Deus, acabou o feijão. Ô Deus, está doendo o pé. Tem dipirona aí, Deus? Saindo uma dipirona, por favor. Não é relacionamento de pai que chega chorando e fala assim: ah, papai, machucou meu dedo, beijo que sara.
Aí o papai dá um beijinho, sarou, filho, sarou. Entendeu? Relacionamento íntimo, gostoso, de pai, é paternidade. Deus está reclamando aqui, fala assim, ó, vocês se aproximam de mim com a boca, é blá, 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 mas não tem relacionamento, vocês não me honram, vocês não conhecem as minhas camadas, não conhecem a minha subjetividade, a minha sutileza, vocês conhecem o geral, ouviu falar de Deus. Entende? Não tem que se conformar com isso, o coração está longe, não tem vínculo, não tem visceralidade, não tem umbigo, não tem troca, não tem pacote indo e vindo porque não tem conexão. Está falando aqui, ó, os seus relacionamentos comigo consiste só em mandamentos e instruções de homem. Está falando que não é de verdade, é que aprendeu o macete. Você aprendeu o macete de como que é cara de gente temente, aí você faz aquela cara assim, mas não é de verdade não, você aprendeu o macete. É mandamento de homem, você pegou o jeitinho que parece crente assim, parece filho de Deus, aquele jeitão de filho de Deus assim, você pegou o macete de tanto andar com os crentes, você viu que é isso que eles fazem, aí você se ajunta com eles e começa a fazer também, papagaiar, macaquear, entende? É isso que Deus está falando, vocês fazem, mas não tem, entende? Não tem verdade. São instruções, é treinada que nem cachorro. Fala assim, deita e rola, e ele deita e rola. Agora balanga o rabinho, ele balanga o rabinho. Agora senta, ele senta. É mandamento de homem, é instrução de homem. Tem que ser de verdade, é papai, filhinho, filhinho, papai. É relacionamento perto, é íntimo, é gostoso. É conhecer as nuances, a profundidade, ao ponto de poder ficar pelado, mostrar tudo, coração aberto, completamente desnudado. Deus está denunciando aqui a estranheza, a falta de intimidade. No Isaías 43, 22, diz assim, ó: contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Você ficou cansado de mim? Oh, meu filho, que tristeza para o papai, você está cansado do papai? Está querendo botar a mochila nas costas e ir embora? Está cansado? Mas será que eu sou um papai tão chato? Um papai que te incomoda? Você está querendo ir embora de casa, alugar um apartamento para morar separado da família? Mas o que eu te fiz? Tem um lugar que Deus fala assim, mas o que eu te fiz? Eu não estou entendendo o que eu fiz. Eu te cobri de amor, eu só fiz coisa boa para você. Eu quero te beijar, eu quero ter você no colo, eu quero abraçar, encostar meu coração no teu coração num abraço gostoso. Eu quero conectar-me com você para alimentar, acessar as camadas inacessíveis. Eu, papai, quero te acessar e quero me deixar acessar por você, para a gente ter uma troca de pacotes em alta frequência de trânsito. Mas o que eu fiz? Você se cansou de mim? Sabe que o Matusalém viveu mais do que qualquer homem na terra. Talvez tenha sido um crente normal. Estou falando por figura. Talvez o Matusalém, o homem que mais viveu na face da terra, talvez tenha sido um crente normal, que ia na igreja, que entregava as suas ofertas e lia a Bíblia, mas ele não aprendeu a maior lição do seu pai, que viveu apenas 1/3 dele. Ele não aprendeu aquela lição. Seu pai era o Enoque, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Está lá no Gênesis 5, 24. O Manassés governou mais que qualquer rei em Jerusalém. O Manassés governou 55 anos. Está lá em 2 Reis, capítulo 21 e no verso 1. O seu pai, Ezequias, foi rei
temente a Deus. Mas o rei Manassés foi o pior de todos os reis. Não aprendeu a maior lição com o seu pai. Não aprendeu como ser um verdadeiro filho de Deus. Quando você olha para o relacionamento de Ezequias com Deus, se você olhar atentamente, você vai ver que ele deu ali os seus escorregões, como qualquer filho escorrega. Teve os seus tropeções pela vida, como qualquer filho tropeça. Mas ele teve atitude de filho, que se arrepende, que rasga a roupa e que pede misericórdia e fala: Deus, ô papai, eu errei, por favor papai, eu preciso do teu perdão, me dá mais um tempinho, Senhor, olha, eu fiz uma coisa feia demais, eu estou com vergonha que eu estou manchando o teu nome, eu estou sendo a vergonha da família, por favor papai. Ele teve atitude de filho. Cair, tudo bem, cair, sabe, mas ficar deitado e ficar falando: caí, mas é culpa tua, não, assuma, valeu cair mesmo, tem misericórdia de mim, entende? Não seja arrogante, presunçoso, prepotente, soberbo, autossuficiente. Declara a tua miséria diante do papai e fala: papai, eu quero ser tratado como filho. O que tem para hoje, papai? É beijinho ou é vara? Se for beijo, quero os teus beijos. Se for a tua vara, por favor, papai, pode usar a vara, porque eu sei que a tua vara também consola. O filho recebe correção. Quem recusa a correção, segundo o texto que a gente leu, não é filho. Porque o relacionamento filial, pai, filho, relacionamento paternal, filho, pai, esse relacionamento se fundamenta em duas coisas. Primeiro, obedecer às regras do papai. Quem manda nesse barraco é o papai, porque o papai é que é o dono do barraco. Você não é, o dia que você tiver o teu barraco, você manda lá no teu barraco. Mas quando você está debaixo da asa do papai e da mamãe, está debaixo do barraco do papai e da mamãe. É o mundo deles. E ali quem manda é eles. É a lei deles. Então você obedece à lei do dono do barraco. Não vai criar lei aqui. Então, para ser filho, está fundamentado em obedecer os princípios do dono da casa, do papai. E segundo, construir relacionamento e não ficar bicudo por aí, fazendo pirraça pelos cantos. Não, constrói relacionamento. Constrói relacionamento. Crer em Deus, é claro que é importante. Mas o próprio Tiago fala que isso não é tudo, não. Ele falou que até o cão crê. Não é assim que o Tiago fala? Você crê? Você acha que isso é vantagem? Pois o demo também crê, o capiroto também crê. Isso aí não é muita coisa não, é bom porque é o começo. Entende? É preciso desfrutar feliz da natureza do pai, de fazer parte agora da família. Agora eu sou da família. Viver em intimidade, em relacionamento chegado, em convívio prazeroso cotidiano, todo dia. É tão estranho que às vezes a gente recebe gente de visita em casa e é estranho que a pessoa chega de manhã, aí não cumprimenta. Só porque dormiu na mesma casa, não cumprimenta. Ele fala assim: mas por que será? Será que está nervoso? Será que teve algum pesadelo essa noite? Sonhou com algum ovo quebrado, alguma coisa estranha? Porque não me cumprimentou, levantou de manhã. E eu assisti até um vídeo que viralizou na internet de um professor aí, onde ele fala num determinado momento da sua palestra que ele não entende, acha que é ET, que é pessoa estranha, esquisita, quem levanta logo de manhãzinha de bom humor. Ele diz que a regra é levantar de mau humor. Já eu não entendo ele. Eu não entendo ele. A regra é levantar de mau humor. Vem alguém e fala bom dia. Mas como bom dia? Bom dia por quê? O que você está pensando?
Ele diz que dá vontade de falar isso, quando logo antes das 10 da manhã, ele se encontra com alguém nos corredores da faculdade, alguém já fala assim, bom dia, professor. Como bom dia? Não estou tendo bom dia não, nem comecei o dia ainda. Mas peraí, às vezes isso acontece dentro de casa. É tão gostoso levantar de manhãzinha, a namorada está ali do lado. Namorada é a esposa, viu? Não é que vai dormir com a namorada. É claro que eu durmo com a minha namorada já faz 37 anos. Graças a Deus. E aí levanta de manhãzinha, olha aquela linda imagem de mulher que me seduz. Mas se eu pudesse, estarias num altar. És a rainha dos meus olhos, és a luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. Olha ali aquela imagem do lado e fala, bom dia, querida. Não é gostoso? Bom dia. E ela, bom dia. O Arthur dorme lá em casa, levanta, bom dia, vovó. E ela, bom dia, meu netinho, bom dia, Arthur, bom dia, vovô, bom dia. Relacionamento pode ser brega para alguns, mas para quem deseja viver um relacionamento íntimo, gostoso, cultiva estas coisas, porque é participante da família. É isso que Deus quer, é brega, mas é isso que Deus quer de você. Um relacionamento simplório, singelo, de filho com o pai, que tem orgulho do pai, tem orgulho de ter o nome dele, o sobrenome dele no teu nome. Tem uma das minhas filhas que é muito aborrecida, porque para o nome não ficar muito comprido, a gente não pôs o meu sobrenome no nome dela, pôs só o da Damares e uma parte do meu, mas ela queria mais uma parte do meu ainda. Aí fica reclamando, no dela você pôs, e no dele também você pôs, mas no meu você não pôs, eu queria ter o teu nome também no meu nome. Eu falei assim, não, mas agora você pode mudar, agora tem uma lei que pode. Mas ela quer ter o nome, ela quer participar do nome. O filho fica orgulhoso do nome do pai. Eu sou crente, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, eu amo a lei do meu papai, eu sei tudo do meu pai, eu converso com ele todo dia, eu bato papo com ele em intimidade, eu abro meu coração, eu posso ficar pelado na frente dele, ele conecta no meu coração e transmite os seus mistérios para mim. É uma maravilha o relacionamento que eu tenho com meu pai. Filipenses 2,5 diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que o filho faz com o papai. Ele obedece o pai com uma confiança tão absurda, que vai até as últimas consequências na obediência, mas obedece aquilo que é agradável ao coração do papai. Um filho tem grande zelo por tudo o que o pai fala e faz. Tudo o que o pai fala é lei para ele. Até tem coisa que a gente não entende bem, né? Mas ele falou, está falado. Entende? Eu confio. Ele é digno de confiança, porque eu me relaciono, eu conheço as camadas profundas. Não é um relacionamento superficial. Não há descaso pela fala, não há desprezo, não há deboche pela fala. Há antes orgulho, atenção, presta atenção, cuidado para não ferir a fala daquela autoridade que a gente admira tanto. Toma por bandeira o nome, a lei, o pensamento da família. João 5,18 diz assim, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque dizia que Deus era seu próprio pai. Jesus era orgulhoso. Eu sou filho de Deus, ele é meu pai.
E isso incomodou de tanto que ele tomou isso por bandeira, que estavam querendo matar ele por conta disso. Não, eu sou filho de Deus, pessoal. Oh, sou filho de Deus. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Quer ver o filho de Deus aqui? Ó. Tá vendo? Tem a cara do pai, tem um jeitão do pai. Entende? Eu pareço com meu pai. Olha o nariz, olha aqui, ó, igualzinho meu pai. Sou filho de Deus. E o pessoal invocou com ele, queria matar ele por causa da... Ele tomou a identidade como bandeira existencial. E no verso 19, mas Jesus lhes disse, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ver fazer o pai. Tudo que vai fazer, olha para ver o exemplo do pai. O comportamento do pai, a postura do pai, o que o pai faz, eu faço também, porque eu sou igual ao meu pai. Sou da família, eu faço tudo que ele faz, porque eu sei que ele só faz coisa boa e coisa certa. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igual. O fim do verso 19. Tudo que o papai faz, o filho faz igual. Jesus disse. E depois no verso 20, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, abre tudo, não tem segredo, entende? Relacionamento de pai é isso, não é por ser filho de crente que é crente, não é porque é filho de crente que é filho de Deus, não é que é filho de pastor que é filho de Deus, porque Deus não tem neto. Teu pai é filho de Deus e você pensa que é neto de Deus, Deus não tem neto. Tem que construir o relacionamento pessoal. Cada um constrói o seu relacionamento de filho. Faz questão de ostentar como bandeira a palavra do pai. Sabe que tem uma relação do povo judeu com o filactério. Filactério é aquele penduricalho de metálico, aonde eles põem um trecho, principalmente de Deuteronômio 6, enroladinho dentro, aquele texto que todos vocês conhecem, que fala assim, que é para ensinar o teu filho, quando anda pelo caminho, quando assenta para dormir, quando levanta, quando está comendo, quando não está comendo, enfim, vai falando ali que é para... Então um dos textos que às vezes o judeu põe no filactério é esse. E interessante que o filactério é às vezes colocado aqui bem pertinho do coração. E a palavra filactério vem de filantoitereu. Filactério, filantoitereu. E essas duas palavras, fissionadas e separadas, uma quer dizer guardar e a outra quer dizer vigiar. Filactério, a caixinha aonde está um recorte da palavra. E chama filactério porque é guardar e vigiar. Guardar, esse guardar é de conservar. Esse guardar é de preservar, guardar, preservar, esconder para si, armazenar com segurança para não se perder, ter cuidado, ser cuidadoso, estar prevenido para a necessidade no futuro. Esse é o guardar. Filactério, no coração, pertinho do coração. E o vigiar é de ficar vigiando, olhando, de tocaia, de espreita. Agora, o interessante é a natureza da palavra, porque quando alguém vigia, quando alguém guarda, ele torna-se dependente daquilo que ele guarda. Está no contexto do vocábulo. Porque veja só, se eu estou guardando ovelhas, digamos, tem um grupo aqui de 10 ovelhas, eu estou guardando elas. Aí o irmão aqui fala para mim assim: ô pastor Juvenal, vamos evangelizar hoje? Eu falo, não posso. Não posso porque eu estou guardando as ovelhas. Então, se eu estou guardando a ovelha, o que eu guardo determina o meu comportamento. Entende isso? Se eu guardo, o objeto guardar que eu estou guardando determina a minha conduta, a minha postura. Então,
Se eu guardo a palavra determina, porque eu guardo, determina a minha conduta. Eu sou dependente enquanto conduta, enquanto posicionamento, enquanto postura. Eu estou dependendo daquilo que eu guardo. E o que eu guardo no filactério do meu coração é a palavra de Deus. Enquanto guarda, vigia, e o objeto determina a ação do guardador. Se você guarda a palavra, se você vigia a palavra vai determinar a ação de você que a guarda. Agora, se você não guarda a palavra, você só lê de vez em quando, aí ela não vai determinar nada na tua vida. O objeto está ali para ser guardado, e você decidiu guardar, então existe uma dependência. O que guarda e o que precisa ser guardado. Portanto, guardar é tornar-se dependente daquilo que se guarda. Demanda dedicação. Entende? Não dá para ir pescar enquanto está guardando a ovelha. Não! Ela determina o teu comportamento e não deixa você sair de perto dela. Então não dá para se afastar. Tem que ter dedicação, tem que investir. Se eu guardo a palavra do meu papai, eu vou investir tempo, investir gozo, investir energia, investir de mim, daquilo que eu sou enquanto ser humano, enquanto filho amoroso. Eu vou investir naquilo que eu guardo, que é o quê? A palavra do meu papai. Guardar, portanto, demanda essas coisas. Demanda gastar da própria energia e sentir-se prazeroso por estar investindo a sua energia no ato de guardar uma palavra que você tem por autoridade, porque ela é a palavra do teu papai, e você, como filhinho, se sente gozoso de cumprir essa tarefa de guardar, zelar. O papai falou assim. Sabe como é que é lá em casa, né? As leis lá em casa é assim, a gente tem que tomar cuidado. Esses tempos aí teve uma pessoa que veio conversar comigo, que ele queria fazer uma determinada coisa que não era escandaloso, não era feio, não era nada, ele podia fazer tranquilamente. Ele falou assim, mas eu não lembro exatamente o que era, conversou comigo, minha namorada, mas eu já me esqueci. Mas ele falou assim que ele não teria coragem de fazer, embora sabia que não era pecado, não era feio, não era indecente, mas ele não faria porque o pai dele não gostava e ele sabia que ia entristecer o papai. E o pai dele estava velhinho e doente. Ele falou assim, se o meu pai morrer no dia seguinte eu consigo fazer, não é que eu vou fazer, mas eu consigo. Mas enquanto ele estiver vivo eu não tenho forças, porque eu amo, eu respeito e sei que isso significa muito para ele. Embora eu sei que não tem nada a ver com pecado isso, mas eu não faço. Eu amo meu pai, eu honro meu pai e não vou causar essa decepção para ele. Esse é filho. Não sei nem se ele tem o mesmo DNA. Não sei se pegar a amostra da saliva dele e levar para o laboratório e fissionar ali para descobrir o genoma, a amostra para descobrir o genoma, não sei se vai descobrir o mesmo código dele, porém ele é filho. Deuteronômio 11:18, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Quando a Bíblia fala, filho meu, lá em Provérbios 23:26, quando fala assim, filho meu, dá-me o teu coração, equivale dizer assim, filho, vamos ser mais íntimos um do outro. Me dá teu coração significa, vamos ser mais chegados um do outro, vamos. Filho, vamos desfrutar mais um do outro. A gente quase não se fala, a gente não troca ideia, a gente não se abraça, a gente não se beija, a gente não se toca, não se aperta. Filho meu, vamos nos apertar mais um pouquinho? Vamos andar de mãos dadas mais um pouquinho na rua, assim?
Não é pagar mico não, filho. Depois começou a virar adolescente, dá uma distância, tem vergonha de andar comigo, os amigos vão ver. Estou falando também de um adolescente espiritual, que tem vergonha do papai, andar de mãos dadas com o papai, na empresa, lá na faculdade. Não quer, não. Até fala uns palavrão, para todo mundo pensar que ele nem é filho do papai. Solta uns palavrões e fala assim, não, aquele ali não é da família de Deus, não. Olha, ele fala palavrão. E é isso que ele queria, ele falou o palavrão de propósito, porque ele tem vergonha de andar com o papai. Aí o papai fala assim, filho meu, para com isso, me dá teu coração, vamos andar junto, vamos abraçar mais, vamos exibir um ao outro, sabe? Vamos ter esse nível de relacionamento, vamos viver juntos, orgulhosos um do outro. Sabe que o santuário, como você sabe, era o lugar da intimidade com Deus, não é? Estava lá a tenda, no meio do arraial, tinha um tabernáculo lá, e lá era o santuário, ali era o lugar da intimidade com Deus, porque entrava no lugar santíssimo para se encontrar com Deus. Aí Jesus na cruz rasgou o véu e todo mundo virou sacerdote. Agora todo mundo tem licença para entrar lá no Santíssimo, né? E construir intimidade com Deus. Por isso Deus fez do homem tabernáculo, santuário. E depois de fazer do homem um tabernáculo, Deus veio e habitou no homem. E morar na mesma casa para não ter barreira de relacionamento. Não é que Deus agora mora lá na igreja, não, Ele veio morar dentro de você, que é um tabernáculo, para não ter barreira de relacionamento o tempo todo. Pai e filho morando no mesmo endereço. Deus, o Pai, e você, o Filho, vocês dois moram no mesmo endereço. O endereço é aquele que tem o número do teu RG. Esse tabernáculo que você carrega, que você lava ele, e que você veste roupa nele, que você dá comida para ele, que você corta o cabelo dele, você penteia ele. Esse tabernáculo é o endereço onde mora você, e agora mora o papai e o filho morando os dois no mesmo endereço, para não ter barreira de relacionamento. A vida ali no tabernáculo ocorre em mútuo prazer, é prazer teu e prazer do papai. Marcos 14:36 e Romanos 8:15 e Gálatas 4:6 é papaizinho para lá, papaizinho para cá, é filhinho para lá, é filhinho para cá, porque os dois moram no mesmo endereço. Mateus 3:17, Mateus 17:5 fala dessa relação do papai que fala assim, pessoal, esse aí é meu filho amado, que eu tenho prazer nele. E o filho, papai, até na hora da angústia, do desespero, da dor, na cruz pendurado, papaizinho, papai. E a Bíblia diz que nós recebemos o direito de chamar ele de papaizinho, de relacionarmos com ele em intimidade, como quem deita no colinho dele e fala, papaizinho querido, é papaizinho pra lá, é filhinho pra cá, porque os dois moram no mesmo endereço. Não é um Matusalém que vive muito, mas não aproveita para andar com Deus, ter intimidade com o papai e aprender as boas lições do papai. Não é como um Manassés que herdou o trono, mas não herdou o caráter daquele que lhe deu o trono. Quem vive em intimidade com Deus tem um olhar diferente, tem uma maneira, uma conduta diferente. Daí todas as outras coisas ficam miúdas, ficam pequenas, ficam desprezíveis, porque a visão é do Pai. Em lugar de arrogância, de soberba, de prepotência, de autossuficiência, vem a humildade, vem a paciência, vem a tolerância, vem a fé, vem a confiança no papai, vem a paz.
tudo pelo relacionamento íntimo com o papai. Quem cultiva o vínculo de filho, sai o senhorio de si mesmo. Não sou eu que mando. Eu moro na casa do pai e quem manda é o pai. Eu me submeto às leis do meu papai que mora aqui no mesmo endereço que eu. Sai a sua própria lei e entra a lei do pai. Sai o teu governo e entra o governo do pai. E não tem nada a ver com DNA. Tem muita gente que está tentando enfiar na igreja contemporânea alguma extensão de judaísmo, pensando que é por aí o caminho. Não tem nada a ver com família sacerdotal, de ser da tribo essa ou da tribo aquela. O código de filho pode não estar no genoma e pode não ter nada a ver com DNA. E não há nenhum privilégio de nascimento. Eu sou da família de pastor, a minha mãe orava muito. Não tem privilégio disso não. Olha para os deportados de Judá e de Jerusalém que foram para a Babilônia. Imagina aquela multidão de crente, tudo preso e foi para a Babilônia. Mas ali, no meio de todos aqueles, teve 4 que se destacou. E não tinha nenhum pastor ali falando: pessoal, tem que ter relacionamento. Vocês vão assentar no coração de vocês de não se contaminar. Não tinha não. Ele assentou no seu coração. Daniel decidiu: eu não vou desagradar meu papai. Ainda que eu vá para a cova dos leões, viu amigos? Ainda que vocês vão lá para a fogueira, mas a gente vai às últimas consequências na obediência. Era assim com Jesus. Importa agradar o papai. Não se garante no automático: sou filho de pastor, a minha mãe orava muito, a minha avó era mulher de oração. Não, você não é pelo DNA. Tem nada a ver. Você precisa se submeter na condição de filho e receber a autoridade de filho. Não é por ser filho desse ou daquele, filho de crente ou filho de A ou filho de B. Tem que cultivar, tem que escrever a sua própria história particular e pessoal com Deus. A notícia boa é que isso toda nova criatura tira de letra. A nova criatura tira de letra porque ele não está sozinho nessa questão. O próprio pai, que é habitante do mesmo endereço, é parceiro dele no mesmo propósito. Na mesma medida em que você quer ser filho, é a medida em que ele quer ser pai. E na mesma medida em que ele quer ser pai, você também deve querer, desejar, projetar, assentar no teu coração, manifestar-se como filho. Muito embora você não seja filho do DNA, mas é o filho do coração. O filho do coração. Tem filhos do coração que são mais filhos do que filhos do ventre. Você não é judeu? E daí? Você é nova criatura em Cristo Jesus e Deus habita no mesmo endereço que você habita. Construa em cima disso um relacionamento maravilhoso e você vai ver, é filhinho para lá, papaizinho para cá, e vai ser uma festa nesse tabernáculo onde você mora junto com Deus o tempo todo. Deus te abençoe em nome de Jesus.